3. As marcas da Igreja. No decorrer dos séculos, os 4 atributos da Igreja têm sido associados a 2 marcas que definem uma igreja local e até são substituídos por elas. Essas 2 marcas são a pregação correta da Palavra de Deus e a administração correta do batismo e da ceia do Senhor. De fato, uma eclesiologia bíblica pode ser organizada e apresentada em função dessas 2 marcas, visto que em ambas a criação e a preservação da igreja são realizadas. A primeira marca é a fonte da verdade de Deus que dá vida ao seu povo, e a segunda, o amável vaso que contém e manifesta esta obra gloriosa. A igreja é gerada pela pregação correta da palavra de Deus. A igreja é distinguida e restringida pela administração correta do batismo e da ceia do Senhor. Também devemos notar que esta última marca tanto pressupõe quanto implica a prática de disciplina eclesiástica. O restante desta sessão é dedicado à investigação do ensino bíblico sobre a igreja, organizada em função destes 2 tópicos. Primeiro, a pregação correta da palavra. Segundo, a administração correta das ordenanças. Várias implicações da administração correta das ordenanças são também consideradas, incluindo a membresia, o governo, a disciplina e o propósito da igreja. A pregação correta como marca de uma igreja verdadeira. Na Escritura, o povo de Deus é criado pela revelação do próprio Deus. Seu espírito acompanha sua palavra e produz vida. O tema vida pela palavra é claro tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, em Gênesis, Deus criou vida por sua palavra. Deus falou e o mundo e todos os seres vivos foram criados. Em Gênesis 1:30, os seres vivos são descritos como tendo fôlego de vida em si. Assim, em Gênesis 2:7, lemos que Deus soprou o mesmo fôlego de vida nas criaturas que fizeram especialmente à sua imagem, homens e mulheres. Depois que o primeiro homem e a primeira mulher se afastaram de Deus por rebelião contra ele, Deus os sustentou e os descendentes deles por sua palavra. Uma palavra de promessa dada a eles em Gênesis 3:15. De novo, em Gênesis 12, de 1 a 3, a palavra de Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para se tornar o progenitor do povo de Deus. Em Êxodo 3:4, Deus chamou Moisés com sua palavra para tirar seu povo do Egito. Em Êxodo 20, Deus entregou ao seu povo suas 10 palavras. E no Pentateuco, a palavra de Deus está exercendo influência em seu povo. Em todo o Antigo Testamento, Deus ministrou ao seu povo por meio de sua palavra. Ele os criou e os recriou por intermédio da orientação inspirada dos profetas e do ensino da lei pelos sacerdotes. Ezequiel 37, em específico, apresenta um quadro dramático de recriação. O povo de Israel estava no exílio, retratado como um exército tão devastado que somente seus ossos permaneceram. Deus ordenou que o profeta Ezequiel pregasse aos ossos. Quando Ezequiel o fez, o Espírito de Deus acompanhou as palavras de Ezequiel e os ossos retornaram à vida. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia osso contra osso, que batiam contra ossos, e se ajuntaram cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Ezequiel 37, de 7 a 10. A mensagem consistente da Escritura é que Deus criou seu povo e o traz à vida por meio de sua palavra. Avançando para o Novo Testamento, a palavra de Deus cumpre novamente seu papel central como produtora de vida. Assim, a eterna palavra de Deus, seu Filho, se encarna para a salvação de seu povo, do povo de Deus. João 1,14. Jesus veio
pregar a palavra de Deus, incorporá-lo de modo único, bem como realizar a vontade de Deus por meio de sua vida perfeita, sua morte expiatória e sua ressurreição triunfante. Ele fundou a sua igreja e ensinou seus seguidores a saírem por todas as nações, pregando a mensagem de reconciliação com Deus por meio da fé nele. Mateus 28, de 18 a 20. Por isso, Paulo escreveu que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A base da pregação correta, teologia bíblica. A pregação correta da palavra de Deus que cria a igreja não é somente uma palavra da parte de Deus, é também uma palavra a respeito de Deus, como a chamada a ouvir, o Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6:4. Logo depois dessa afirmação sobre Deus, há o mandamento que inicia a resposta exigida do povo de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Quando indagado a respeito de qual era o mandamento mais importante, Jesus se reportou a esse, Mateus 22:37. Esse mandamento não somente ecoa no Antigo Testamento, mas também resume toda a lei e marca fundamentalmente a identidade daqueles que pertencem a Deus. Quando o povo de Deus ouvir sobre Deus e sobre o que ele exige, eles responderão. Nesse sentido, um entendimento correto a respeito de Deus provê a base correta para a pregação correta. Tudo que um pregador disser deve ser colocado dentro e moldado pela grade da teologia bíblica que ensina tanto o pregador quanto a congregação sobre Deus e o que ele exige da humanidade. Afinal de contas, um entendimento correto a respeito de Deus pode ser o único fundamento correto para a igreja. De acordo com a Bíblia, a igreja tem o seu Criador, Senhor, e seu centro, o Deus da Bíblia. Esse Deus é o Criador, santo, fiel, amoroso e soberano. O Deus da Bíblia é reconhecido como o grande iniciador. Isto significa que ele é o Criador do mundo e o doador de tudo. Também significa que ele é o autor da salvação da igreja, Hebreus 2:10. A salvação oferecida dentro da igreja por meio da palavra pregada não é originalmente da igreja. A igreja apenas age como meio ou o instrumento pelo qual o grande Deus Criador e eleitor chama seu povo para si mesmo. O povo de Deus existe por causa de seu beneplácito, Efésios 1, de 9 a 13. O Deus da Bíblia é também o Deus Santo. Santidade é um atributo do próprio caráter de Deus, sua natureza, e da natureza de todas as suas obras. Evidentemente, a santidade de Deus é uma dificuldade para pessoas pecadoras, porque ela separa todos os seres humanos de Deus. Apesar disso, ela caracteriza o eu singular de Deus e sua amabilidade singular. Sem essa santidade, sua pureza moral plena, Deus não seria Deus. E ele criou um povo que é chamado a refletir seu caráter santo por meio de vidas marcadas pela santidade. Levítico 11, de 44 a 45, Levítico 19:2, Levítico 27, 1 Pedro 1:16. O Deus da Bíblia é um Deus fiel. Ele cumpre suas promessas. Quando Deus promete formar um povo para si mesmo, tais pessoas serão dele. O Antigo e o Novo Testamento são um grande e às vezes elaborado relato de Deus fazendo promessas a seu povo e depois cumprindo-as. Deus, desde a promessa de perdoar, Êxodo 34, de 6 a 7, até a promessa de enviar um profeta semelhante a Moisés, Deuteronômio 18, de 15 a 19. As promessas de Deus no Antigo Testamento foram cumpridas para o seu povo no Novo Testamento, por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Jesus é o resgate e o cordeiro, o profeta e o sacerdote, o segundo Adão e o filho fiel. Em todas essas maneiras, a fidelidade de Deus forma um povo para si. O Deus da Bíblia é um Deus de amor, mas seu amor só pode ser entendido em grau máximo quando contrabalançado com sua santidade, porque o seu amor provê o que a sua santidade requer. A parte da santidade de Deus, a igreja não precisa existir. Ou seja, se Deus não é separado, seu povo não precisa ser separado. Contudo, a parte do amor de Deus, a igreja não existiria. Somente o próprio Deus pode separar seu povo. E porque Deus o separaria,
senão porque os amou. Assim, toda a mensagem que Deus traz ao seu povo pode ser resumida como julgamento e graça, santidade e misericórdia, pecado humano e perdão divino por meio de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E o Deus da Bíblia é um Deus soberano. Por isso, Jesus ensinou seus discípulos a orarem para se achegarem a Deus como soberano. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. O Deus que é o Criador e Senhor da Igreja é também o Criador e Senhor de tudo que foi criado. Seu governo será reconhecido por todos no final, de uma maneira ou de outra. Alguns saudarão o retorno de Cristo com gritos de alegria e felicidade, outros com punhos e dentes cerrados em ressentimento. Porém, todos reconhecerão que Ele é soberano. Nesse sentido, a Igreja é uma invasão do governo de Deus na era presente, uma prelibação do céu. Esse é o Deus que seu povo é ordenado a amar. Todos os outros deuses são uma criação da mente humana e compartilharão do destino de todas as outras ilusões. O Deus da Bíblia tem de ser o fundamento e a estrutura de todo o ensino e pregação da Igreja. O centro do ensino correto, o Evangelho. Se uma teologia correta sobre Deus provê a estrutura ou a grade para um ensino correto, então um foco no Evangelho provê o centro ou o ponto de ensino correto. Como vimos, ensino falso sobre Deus causa uma separação entre ele e seu povo, construindo uma comunidade ao redor de um ser que não existe. Além disso, se o Deus a respeito de quem se prega não se ofende com o pecado e não julga pecadores, então o próprio Evangelho é frustrado. As pessoas são enganadas de uma maneira que coloca em perigo a sua salvação. Portanto, o ensino correto da Igreja verdadeira se centraliza no entendimento correto do Evangelho. Ensino correto a respeito do Evangelho, por sua vez, exige um entendimento correto não somente sobre Deus, mas também sobre a humanidade. Se o ensino de uma igreja retrata as pessoas apenas espiritualmente doentes e não espiritualmente mortas, o Evangelho foi distorcido. Se os ouvintes são tratados como consumidores, que esperam uma atualização espiritual, mas não como rebeldes diante de um juiz santo, então o Evangelho foi provavelmente esquecido. Essas igrejas formaram uma comunidade ao redor de outra coisa e não do Evangelho. Qualquer unidade que experimentem é uma unidade baseada numa mensagem falsa. O ensino correto a respeito do Evangelho também centraliza a Igreja na obra da expiação de Cristo, não apenas em seu ensino ou exemplo de vida. A Igreja verdadeira é cruciforme, não necessariamente em sua arquitetura, mas em seu ensino. A vida de Jesus é um exemplo para o viver do cristão. Isso é o que dizem tanto Cristo quanto os apóstolos. Mateus 10:25, Marcos 8:34, 1 Pedro 2:21. Todavia, o que distingue a doutrina cristã de toda outra grande religião é que seu cabeça age tanto como exemplo quanto como redentor. Cristo veio não somente para pregar, mas também para seu resgate para seu povo. Marcos 10:45. Portanto, quando a igreja se reúne, ela se reúne não apenas como um povo instruído ou edificado, mas como um povo resgatado e salvo. Finalmente, o ensino correto sobre o Evangelho centraliza a igreja não em ações humanas, mas em receber pela fé e arrependimento a recompensa das ações de Deus em Cristo. Paulo escreveu aos cristãos de Corinto: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. A humanidade pecaminosa merece o julgamento de Deus. Contudo, por meio de arrependimento e fé, pecadores se tornam o povo de Deus. As igrejas não devem errar por negligenciarem o arrependimento ou a fé. Sem o arrependimento, há apenas fé de assentimento intelectual, que é morta. Ver Tiago 2:17 e 2:26. Sem o arrependimento, a fé e a dependência em Cristo desaparecem por trás de exigências de obediência à lei. Ver Romanos 2:3.
Uma igreja centrada no Evangelho ensina a necessidade tanto de abandonar o pecado, quanto de voltar-se a Cristo. Por si mesma, uma exposição prescrutadora sobre o pecado humano não é suficiente. Por si mesma, a proclamação do amor de Deus na morte expiatória de Cristo não é suficiente. Ambas são necessárias. Uma cruz não aceita com arrependimento e não afirmada pela fé é uma cruz que não salva. A pregação correta da palavra de Deus é central à igreja. É a base e a essência dela.